Olá, estudante e profissional de estética. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética, doutora em ciências pela USP, professora universitária dos cursos de farmácia, estética e cosmética e atualmente atendo no meu consultório em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives de aquecimento Masterclass da Estética, do protocolo ao lucro. Um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer nos dias 30 de abril, 1º de maio e 2 de maio. Neste evento, você vai descobrir como atrair clientes, fidelizá-los e aumentar o seu faturamento na estética, mesmo que esteja iniciando. E se você ainda não se inscreveu, clique no link que está na bio aqui do meu Instagram. Em seguida, entre no grupo do WhatsApp exclusivo, onde você receberá em primeira mão todas as informações do evento. E tem mais, o conteúdo que você vai assistir agora é absolutamente imperdível. Eu separei alguns conteúdos criados anteriormente. Eles estão repletos de insights valiosos, que merece a sua total atenção novamente. Não é apenas uma revisão. É uma oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos e transformar informações em prática. Eu garanto que valerá a pena revê-los, porque cada detalhe foi pensado para maximizar o seu potencial na estética. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro e no vídeo de hoje eu vou te ensinar um protocolo com 3 produtos para você trabalhar redução de medidas, atuando em gordura localizada e também em celulite. Você pode fazer esse protocolo tanto com drenagem linfática, como também em massagem modeladora e até mesmo você pode fazer protocolo com endermologia, se você costuma utilizar produto para deslizamento, tá bom? Então, bora pro vídeo. Aproveitando, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e ativar os sininhos para receber os próximos vídeos que vão entrar aqui no canal. Eu sei que quando a gente está começando, muitos produtos começam a surgir na nossa frente e a gente fica perdido sobre qual é o melhor, o que buscar num produto para conseguir entregar resultados. Às vezes a gente compra algum produto e se frustra, isso aconteceu muito comigo. Então eu tô aqui para tentar diminuir essa dor de vocês, mostrando uma linha que eu gosto, que eu costumo trabalhar e desde que eu comecei a trabalhar com essa marca, com esses produtos, eu não troco. Eu uso muito, faço aqui muito corporal e por isso, mesmo tendo muitas marcas no mercado, eu acabo sempre pendendo aí para trabalhar com a botânica mineral. Então eu vou começar falando do porquê eu escolhi esses 3. Os produtos que eu escolhi têm ação tanto de estimular a lipólise, né, que é a quebra da gordura, favorecer o metabolismo local, ou seja, aumentar a circulação do local, e ao mesmo tempo tem ação anti-inflamatória e até estimula colágeno. Então, de uma maneira geral, é um protocolo que vai te ajudar em diferentes disfunções, tanto redução de medidas, quando o que a gente está buscando é tratar a gordura localizada, como também a celulite e a flacidez, tá bom? Então, eu escolhi produtos que tenham realmente uma ação bem versátil, mas que são ricos em ativos. Então, a minha escolha por esses produtos foi justamente porque são produtos ricos em ativos, que entregam, né, uma alta concentração desses ativos que estão neles e, de fato, a gente percebe aí melhoria durante o tratamento. A gente sempre percebe que o cliente ele vai reduzindo medidas gradativamente, tá bom? Lógico, existem protocolos em que a gente até consegue redução de medidas de maneira imediata, mas nesse caso não é o esperado, a não ser que você consiga realizar uma boa drenagem linfática e na sessão a pessoa esteja muito inchada, aí sim ela vai reduzir medidas ali na hora também, tá? O primeiro produto se chama creme dinamizador. É esse produto aqui. Esse creme, eu sempre falo dele aqui no canal porque ele tem ação antioxidante, calmante, vasodilatadora, então vai estimular a circulação sanguínea e também linfática. Aumenta reações enzimáticas, então ele acelera, né? Tudo que tiver ali estagnado vai ser acelerado pela ação dele e também faz uma hidratação e nutrição da pele. Além disso, como eu falei, ele estimula a lipólise, que é a quebra da gordura, e o metabolismo no local. Então, tudo que está ali estagnado, ele vai favorecer com que seja acelerado. Então, aquela região que está com gordura localizada, que está estagnada, ele vai conseguir favorecer uma oxigenação,
e também uma ação de lipólise, tá? Que é o mais importante aqui quando o assunto é celulite e gordura. Eu vou mostrar aqui para vocês a textura desse creme. Ele é um creme bem concentrado e ele tem também, assim, dentro dos ativos dele, ele tem cafeína, fosfatidilcolina, 3 tipos de pimenta, centelha asiática, ginkgo biloba. Então ele estimula muito a circulação. Por isso, apesar de não ser esperado que a cliente tenha ali uma redução de medidas imediata, é legal quando a gente percebe que aquela cliente que está retida, ela começa a desinchar. Então ela precisa levantar da maca às vezes para fazer xixi durante a sua drenagem, tá? Porque ela já está ali reduzindo toxinas que estavam estagnadas e líquido também. Então esse creme tem essa textura bem firme, tá? E ele é um creme de massagem, tá? Tanto para modeladora como também para drenagem linfática. A forma de uso dele é aplicando no local que você vai ali trabalhar, aplicar na pessoa. Então vamos supor que o seu objetivo é trabalhar redução de medida abdominal. Eu vou pegar um pouquinho do produto, tá? Vou colocar na mão para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. E aí, antes de colocar no corpo da cliente direto, eu vou esquentar o creme na minha mão. Esquentando o creme na mão, eu vou então começar o deslizamento. Vamos supor aqui que eu esteja trabalhando no abdômen da cliente, que é o dorso da minha mão. Eu vou começar a massagem e observem que ele vai fazer um deslizamento muito bacana e ele rende muito, ó. Eu tô com aquele pouquinho que eu coloquei, rendeu tudo isso na minha mão e eu tô aqui, ó, vou ficar um bom tempo massageando até esse produto começar a ser absorvido pela pele e ir perdendo a efetividade de deslizamento dele. Mas enquanto isso, o produto está sendo absorvido, o efeito está acontecendo. Se eu quiser, eu posso estar fazendo nesse momento, ao invés da massagem modeladora, em que eu estaria fazendo movimentos mais rápidos e fortes, a drenagem linfática, em que eu estaria fazendo movimentos leves. Nesses dois casos, vai chegar um momento em que o creme ele vai começar a simplesmente ser absorvido. A gente vai perceber que ele não está mais ali tão fácil de deslizar na pele. Para isso, a gente tem um segundo produto para ajudar nesse momento, que é o fluido dinamizador. Observem que primeiro eu tenho o creme dinamizador e depois eu tenho o fluido dinamizador. O fluido dinamizador, como o próprio nome diz, é um fluido. Então, quando eu utilizo ele, eu percebo que ele tem um efeito realmente líquido. Vou mostrar para vocês borrifando num frasco transparente. Então aqui, vou pegar um frasco transparente e borrifar o fluido para vocês observarem. Então ele tem assim essa cor marrom, assim como o creme dinamizador. Por quê? Os mesmos ativos que eu tenho no creme, eu tenho no fluido. Então, eu tenho o benefício de continuar um deslizamento sem diluir o creme, muito pelo contrário, potencializando a ação dos ativos desse creme. E aí, o que é legal? Durante a massagem, conforme o produto começa a secar, eu borrifo ele aqui no dorso da minha mão, né, que é o nosso exemplo, e vou fazer a massagem novamente. O creme, ele vai voltar ao deslizamento. Então, observem que eu não preciso ficar gastando muito com creme, né? Ele já rende sozinho, rende muito por si só. E quando ele começa a secar na pele, eu utilizo o fluido para borrifar, isso em todos os lugares, então abdômen, flanco, coxa, glúteo. Eu vou aplicando ali e massageando todo esse local, fazendo a drenagem, se for mais leve, fazendo a modeladora, se for mais intensa. E até mesmo eu posso utilizar o equipamento de endermologia, se eu estiver trabalhando depois da drenagem linfática ou se for uma massagem modeladora, se eu quiser trabalhar modelagem corporal. E aí, se for, por exemplo, o endermo, o equipamento de endermo, se você só utilizar o fluido dinamizador, você já está no lucro. Por quê? Ele tem uma textura um pouquinho oleosa, então ele desliza muito bem e rende bastante também. Então é bem legal que a gente consegue aí ter esses benefícios do produto aí durante a massagem. E por fim, um outro produto que você pode utilizar é o gel ortocriogênico. O gel ortocriogênico é um produto que eu gosto bastante porque ele tem capim-limão, hortelã, limão,
cânfora, mentol, então atenção a quem tem alergia, né, a cânfora e a mentol. Tem laranja, mirtilo, tomilho, silício, por isso ajuda em flacidez, germânio, L-lisina, L-prolina e L-glicina, que também são ativos aí que favorecem a firmeza da textura da pele, né, melhora da textura da pele. E o mentol, a cânfora, tem um efeito que são muito interessantes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe na estética algo chamado crioterapia. A crioterapia é quando a gente trabalha a redução da temperatura do local para promover um estímulo no organismo. Sabe quando a gente sente frio? E aí naquela sensação de frio, o que eu tenho é uma percepção de que meu corpo está tremendo? Nessa sensação de frio, quando o corpo está tremendo, o que eu vou perceber? Que o corpo começa a ficar com os pelos arrepiados. Nesse momento, eu tenho ali no corpo um efeito chamado estímulo de metabolismo. Eu trabalho um efeito também termogênico, só que a partir do frio, para que o metabolismo acelere. Nessa busca por se aquecer, então no momento em que eu começo a tremer, é porque realmente meu corpo está buscando aquecimento. Nessa busca por aquecimento, o que acontece é que o corpo ele vai tentar, além de tremer, captar energia de onde ele puder para sobreviver. Esse é o pensamento dele. E aí o que ele vai fazer? Basicamente, as nossas células de gordura, que são um estoque de energia, vão começar a esvaziar os adipócitos, né? Vão começar a se esvaziar para que essa energia rápida seja entregue para o corpo para que ele consiga se manter vivo. Então, pensando assim primitivamente, o que a gente precisava fazer? Reservar energia, estocar energia, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar sem conseguir se alimentar. Então, os nossos adipócitos reservavam essa energia e conforme a gente conseguia alimento, esses estoques eles eram renovados. Não é à toa, né, que pensando nos dias de hoje, o nosso corpo ele continua estocando essa energia em forma de gordura. E aí quando a gente se alimenta mais e gasta menos calorias, basicamente a gente tem um acúmulo de gordura. Então o que isso significa? Que eu estou guardando energia. Então o gel ortocriogênico, no caso, é um produto que vai favorecer esse estímulo de lipólise a partir do frio. Poxa, então a minha cliente vai sentir frio quando eu colocar isso no corpo dela? Vai, tá? Então, você tem que estar atento se é uma pessoa que tem alergia a frio, tá? Tem gente que é alérgico a frio. E também aos ativos do produto. Eu falei pra vocês que tem cânfora, mentol, limão, capim-limão, que favorecem aí essa sensação de frio na pele. Então, sempre tomem muito cuidado, muita atenção na hora de aplicar. E eu posso aplicar o gel ortocriogênico em qualquer região? Na verdade não, tá, gente? Tem regiões específicas que esse produto aqui vai ser utilizado. Então eu posso aplicar no abdômen e nos flancos. Não vamos aplicar na região de rins, muito perto do pescoço, tá? Muito perto da tireoide também. Nos braços, se você tiver, assim, interesse em trabalhar, não faça logo de cara, logo na primeira sessão. É melhor você fazer apenas aí na região do tronco, né? Então, abdômen e flancos. E com certeza você pode trabalhar muito bem a celulite. Então, aplicar em toda a região de coxa, anterior e posterior, e glúteo também, tá? Se é uma pessoa que tem um caso de lipedema, que tem ali a quantidade de gordura na região dos membros inferiores, né? Então, nas pernas, muito avantajada, você também pode passar na região abaixo do joelho. O que é interessante você saber? É contraindicado para pessoas que têm, então, essa sensibilidade ao frio, mas, de uma forma geral, artrite também, problemas de pressão, são contraindicações, tá bom? É muito importante você entender como é que você vai aplicar esse produto na pele da pessoa. Primeiro, então, eu vou mostrar para vocês o gel ortocriogênico. Então, eu vou pegar uma ponta de espátula dele
e colocar na cubeta. Só para demonstrar para vocês, eu não necessariamente precisaria colocar na cubeta agora, tá? Eu poderia simplesmente retirar do pote, colocar na mão e aplicar uma camada generosa, não precisa ser muito grossa, mas também não tem necessidade de ser fina demais, aplicando uma camada, então, do produto na região do tratamento. Então, essa camada, ela vai ser uma camada média, não muito grossa, nem muito fina, e que você não vai massagear. Você não vai aplicar nenhum produto por cima. A partir do momento que você aplica no corpo do cliente, você vai deixar agindo por 20 minutos. Nesse tempo de 20 minutos, quando você aplica em pelo menos 50% do corpo do cliente, então tronco, flancos, coxa e glúteos, o que você vai perceber? Que essa pessoa começa a sentir frio, tá? Você tem que observar se não tá desconfortável para ela essa sensação de frio. Você vai perguntando, tá sentindo frio? Não tá? Ah, tô, mas tá tranquilo, consigo aguentar. Se ela conseguir aguentar, ótimo. Tem muita cliente que sai batendo o queixo, mas depois voltam mais satisfeitas com os resultados, porque de fato a gente tem essa aceleração de metabolismo, tá? Esse efeito termogênico acontece. Então, nós não vamos massagear, vamos aplicar uma fina camada e deixar por 20 minutos. Depois desses 20 minutos, nós precisamos remover o produto da pele. Por quê? Se eu deixar o produto ali e a cliente for embora, corro o risco de repente, ela ter um pouquinho de pressão baixa, não saber, e essa sensação de frio fazê-la passar mal no meio do caminho, tá bom? Então, antes da pessoa ir embora, a gente remove o gel ortocriogênico da pele e vamos aí finalizar o atendimento, tá bom? Eu vou abrir aspas aqui pra gente falar sobre termogênese, esse conceito que eu tô explicando pra vocês um pouquinho melhor com esses produtos. Eu expliquei para vocês sobre os benefícios do creme dinamizador no estímulo de lipólise, acelerando o metabolismo, favorecendo vascularização. Ele tem aqui no próprio nome dele o nome de creme termogênico corporal. Isso significa que ele tem um efeito de ativar e acelerar essa sensação do corpo, mexendo em temperaturas, então temperatura de quente ou temperatura de frio. A partir do momento em que eu estou trabalhando com essa oscilação de temperatura, pensando em extremos, ou muito quente ou muito frio, o corpo ele vai ser ativado, o metabolismo vai ser ativado através da termogênese, tá? Então é muito importante assim que vocês entendam que, além de todos os benefícios dos ativos, pensando em sensação de frio, em sensação de estímulo do metabolismo através do creme, eu também tenho a ativação da termogênese com o creme dinamizador e o fluido, porque ambos têm os mesmos ativos, como eu comentei, tá? Então, não deixem de estar atentos a isso. Quando a gente pensa nesse tipo de protocolo, em que eu aqueço e resfrio, eu tenho resultados também bem potencializados. É válido ressaltar que no caso aqui do creme dinamizador e do fluido, não tem nicotinato de metila, que são aqueles ativos, aquele ativo na verdade, que causa hiperemia. Então uma pessoa que é sensível, que é alérgica, ou tem a vascularização muito sensível, a gente não pode utilizar o Senzi, que é um dos produtos da Botânica Mineral, que tem nicotinato de metila, por exemplo, e nem qualquer outra marca, se for um caso de pessoa alérgica ao nicotinato de metila. Agora, a cafeína que nós temos aqui, dentre os outros ativos, ela vai estimular o metabolismo, favorecer essa termogênese sem causar hiperemia. A hiperemia, para quem não sabe, é aquela sensação, quando a gente observa uma vermelhidão na pele causada após a gente aplicar o creme. Isso acontece porque a vasodilatação que acontece é muito extrema, né? E aí, por conta disso, aquela região ela fica vermelha, porque os vasos eles começam a extravasar o sangue de dentro deles. E aí começa a coçar, porque a gente também comprime o sistema nervoso e é legal, né, esse efeito de termogênese através de ativos como nicotinato de metila que promovem hiperemia é bem interessante, mas nem todos os clientes podem receber, tá? Então, nesse caso aqui, esse protocolo ele não tem nicotinato e aí a gente fica mais tranquilo, mais seguro para trabalhar. Agora a gente dá sequência
tendo feito aí esse parênteses para falar de termogênese. Então vamos pensar em um protocolo completo, como é que ele aconteceria. Essa cliente vai chegar, eu vou avaliar, vou entender as dores dela, vou entender se o que incomoda realmente é gordura localizada, celulite, vou ver se eu posso aplicar nela tanto a massagem modeladora como a drenagem, vou escolher, né, o meu método aí, se eu também quiser utilizar durante a massagem outras manobras, então bambuterapia, outras manobras eu tenho que entender se eu posso aplicar nessa cliente. Por exemplo, eu quero trabalhar com endermo, mas ela tem fragilidade vascular, tem trombose e tudo mais, então eu não posso fazer, né? Então, vamos analisar tudo isso e aí sim eu vou começar a pensar nos produtos. Então, vamos pensar que é uma pessoa que realmente quer reduzir medidas e celulite, tem gordura localizada no abdômen e tem celulite, e o objetivo dela é reduzir essas medidas no tratamento estético. Primeiro, então, quando ela chegar na cabine estética, é muito importante você fazer uma higienização. Pode ser uma esfoliação ou você pode escolher um produto higienizante para limpar a pele dessa pessoa, da sua escolha, tá? E em seguida nós vamos fazer o início desse protocolo que eu expliquei para vocês. Então, primeiro, eu vou colocar em uma cubeta um pouquinho do creme dinamizador e eu posso, ali na misturinha, já ali na cubeta que tem o creme dinamizador, borrifar o fluido, tá? Não necessariamente você precisa pegar o creme, colocar na cubeta e dali só já direto fazer a massagem e ficar borrifando o fluido. Você também tem a opção de já deixar esse creme um pouquinho mais fluido antes de começar a massagem, colocando então um pouquinho do creme, uma ponta de espátula do creme numa cubeta e borrifar umas 4 vezes o fluido ali dentro da cubeta com o creme dinamizador, tá? Lembrando que são produtos que se complementam, na verdade eles têm os mesmos ativos, o que ajuda é muito a questão do deslizamento, favorece muito o deslizamento durante a massagem, e essa mistura, né, ou esses dois produtos podem ser usados na drenagem e na modeladora. Bom, uma vez então que eu tô ali trabalhando, tô fazendo drenagem linfática, então eu drenei os braços, abdômen, região dos membros inferiores aqui na região anterior, né? Fiz aqui coxa, drenei bem a coxa, trabalhei na região abaixo do joelho. O que eu vou fazer? Antes dessa cliente virar na maca, para que eu faça as costas dela, trabalhe o glúteo e a posterior de coxa, eu vou passar o gel ortocriogênico, tá? Então, eu terminei toda essa região da frente com ela deitadinha. Vou começar, então, a aplicar o gel ortocriogênico. Então, eu vou pegar na mão mesmo, coloco um pouquinho do produto e vou fazendo uma camada fina dele ali em todo o local que eu tô trabalhando. Depois que eu fizer isso, que eu aplicar em todo o local, eu vou esperar 5 minutinhos. Então, eu vou organizar o espaço, a sala, vou perguntar se ela quer tomar uma água, se ela quer ir ao banheiro fazer xixi, pra esperar o produto absorver um pouquinho ali na pele, tá? Para que ele seja absorvido pelo menos aí por 5 minutinhos. Passado esse tempo, a cliente vai se deitar na maca. E aí você vai continuar o protocolo, realizando então a drenagem no glúteo, na posterior de coxa, abaixo do joelho, nos pés e vai fazendo todo o seu trabalho. Finalizou essa região, vai para a região das costas com o creme dinamizador e o fluido, tá? Lembrando que o gel ortocriogênico a gente só passa no final da drenagem. Então, nas costas, por exemplo, como é região de rim, a gente já não passa apenas no máximo dos lados, assim, para pegar flancos, o gel. Então, finalizei toda a massagem com o creme borrifando o fluido, eu venho com o gel ortocriogênico e aplico em flancos, glúteo e região da posterior de coxa. Finalizado esse passo a passo, eu aplico o gel ortocriogênico, então, em toda essa região das costas dela, né, na parte posterior da cliente, e espero todo o tempo aí de 15 a 20 minutos. Mesmo tendo passado na frente, ela já vai estar começando a sentir um pouquinho de frio, mas deixa, porque região de celulite, esse produto ajuda muito, o gel ortocriogênico ajuda demais em celulite.
Então deixa, a partir desse momento, os 20 minutos agindo no corpo dela, tá bom? Quando finalizar, você remove tudo e aí sim você consegue finalizar o seu protocolo para que ela consiga ir embora para casa, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de protocolo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar. E se ficar com qualquer dúvida, manda mensagem para mim que vai ser um prazer responder e ajudar vocês nos seus primeiros passos no atendimento estético. Até mais!